Olá, meus queridos e amados alunos. Estamos de volta para o nosso terceiro módulo, Unidade 3, Relevo. Abram os livros de vocês na página 68. E a gente vamos começar com um fenômeno chamado Big Bang. Não é um relógio, tá? Big Bang é uma teoria em que tenta explicar o começo de tudo, onde tudo começou. O universo surgiu, e sim também a estrutura do universo. Vejamos aí agora a página do livro de vocês, A Estrutura da Terra. Bem, acredita-se que a teoria do Big Bang tenha originado os primeiros elementos do universo que, ao longo de bilhões de anos, formaram tudo que existe hoje em dia. Planetas, galáxias, corpos celestes que vagam pelo espaço, além de toda a matéria encontrada nos planetas, inclusive na Terra. Bem, para a gente dar continuidade a esse assunto, podemos relatar o quê? O Big Bang foi uma grande explosão, aonde surgiu daquela explosão, vários átomos e células, e logo vem a nossa cabecinha uma teoria que a gente vem criando, que a gente vem acreditando. Por quê? A gente acredita em duas teorias. A teoria criacionista, que está escrita lá em Gênesis, que Deus fez os animais, no outro dia ele fez as árvores, e assim ele foi fazendo durante 7 dias, e no 7º dia ele descansou. Mas também estudamos também a teoria evolucionista, aquela a qual justamente os cientistas comprovam a criação e a formação dos produtos, dos minerais, das árvores, dos animais e tudo mais que a Terra hoje existe. Isso tudo, essa teoria que a gente chama, é a mesma coisa que uma hipótese, tá? Eles trabalham justamente em cima de uma hipótese. E o Big Bang foi justamente uma hipótese de quem e como surgiu todo o universo. A gente tem na figura 1 a imagem de como se fosse justamente uma chuva de meteoros, aonde ocorreu aí, voltando aqui para a nossa preparação da nossa aula. Bem, a tia Carla preparou aqui uma definição mais específica. O Big Bang é uma das teorias mais aceitas pela comunidade científica sobre a origem do nosso universo. Segundo essa, o nosso universo atual teve origem em uma grande explosão por volta de 14 bilhões de anos atrás. E tudo se deu através de um ponto material muito pequeno, quente e extremamente denso. Essa grande explosão deu origem ao espaço-tempo. Vamos assistir mais um episódio aqui do que foi o Big Bang. Aguarda, tá, gente? Sai já. Sim.
Voltamos. Bem, Big Bang foi basicamente, justamente essa grande explosão da qual surgiu o universo. Vamos aí para a página 76 do livro de vocês, tá? Para a gente ver o próximo assunto, a estrutura da Terra interna. Como a Terra é constituída? Eu costumo comparar essa Terra justamente de um ovo cozido. Um ovo cozido, ele tem justamente o quê? Tem uma capinha mais rígida. Dentro dessa capinha mais rígida, existe uma capinha bem fininha, que é uma pelezinha que fica entre a clara e a casca de fora. Nós temos a clara do ovo, aquela partezinha branquinha, e temos dentro dele justamente a gema. Do mesmo jeito é a estrutura da Terra, como vocês observam na imagem. A gente tem a crosta terrestre, nós vamos ter o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Crosta terrestre, camada mais superficial, de estrutura relativamente fina e bastante rochosa. O manto, localizado abaixo da crosta, apresenta propriedades sólidas. O núcleo, camada mais interna e quente da Terra, apresenta duas porções. O núcleo externo, formado por níquel e ferro e líquido. E o núcleo interno, também formado de níquel, mas com ferro sólido. As placas tectônicas e os continentes. Bem, para a gente falar sobre as placas tectônicas, a gente vai começar lá estudando basicamente com a formação, com a posição dos continentes no passado. Isso mesmo. Os continentes no passado, gente, eram apenas um só continente. Hoje nós temos 5 continentes, mas antes nós só tínhamos um, chamado de Pangeia. A Pangeia era justamente a composição de todos eles juntinho ali, agregadinho, que, como eu sempre costumo exemplar nas nossas aulas, é que se a gente pegar uma bacia com água, uma bacia bem grande, encher ela de água e jogar uma placa de isopor sobre ela, a gente estaria fazendo justamente a menção de uma deriva continental, ou fazendo uma aula exemplo de uma deriva continental. Como assim? Por quê? Essa placa de isopor, ela iria ficar boiando sobre essa água da bacia e que, com o passar do tempo, se você deixasse aquela bacia por muitos anos, aquele isopor ia se fragmentando, ia se decompondo, ele ia entrar em decomposição, ele ia ficar se separando, e aí nós teríamos justamente a formação de outros continentes. E foi isso que aconteceu com a Pangeia. A Pangeia se dividiu em 2. Uma parte chamou Laurásia e a outra parte se chamou Gondwana. Só um instante. Voltando para o livro de vocês. As placas tectônicas, deriva continental, como eu já expliquei. Pangeia, as placas. Hoje nós temos várias placas tectônicas. Atualmente, justamente com o passar de mais de 14 bilhões de anos, essa placa foram se tornando em várias outras placas. Nós temos a placa das Filipinas, a placa indo-australiana, a placa do Pacífico, a placa norte-americana, a placa do Caribe, do Cocos, Násica, sul-americana, que é a qual a gente vive, a euroasiática, iraniana, arábica, australiana, africana, e aí nós temos aí essas inúmeras placas tectônicas hoje para compor
composição aí do nosso planeta, do nosso continente aí. Bem, essas placas, os movimentos que ela faz. Gente, parece, vocês estão, parem tudo, parem tudo. Ficam justamente, vocês estão sentindo se mover como se vocês estivessem justamente em um navio? Não, né? Claro que não. Por quê? Nós somos um fragmentozinho em cima dessa placa, mas as placas, elas se movem sim, claro que lentamente, mas elas ocasionam justamente um movimento, até porque no núcleo da Terra, tá? No núcleo da Terra, ele tem uma composição que dentro que ferve, ferve como se fosse um mingau. O núcleo da Terra é líquido, pastoso, como comparado justamente a um mingau muito grosso, da qual, ao ferver, ele vai justamente movimentar aquela água que fica na parte superior, no manto superior, justamente no manto que fica próximo ali às placas tectônicas. Com esse movimento, as placas elas vão justamente se encaixando ou se fragmentando. Se a gente pudesse juntar a América do Sul com a África, seria justamente uma composição perfeita, um quebra-cabeça perfeito. Mas o que aconteceu? O nosso caso, a América do Sul com a África, foram se fragmentar, se separar. Professora, pode ocorrer uma outra divisão de placas? Com certeza. Milhões, não daqui para amanhã, não depois da manhã, mas futuramente, a gente pode ocorrer uma outra fragmentação de continente, onde a gente pode surgir mais novas placas tectônicas por conta justamente do movimento que ela faz. Esses movimentos são chamados de correntes de convecção. Tá? A gente tem os movimentos convergentes, onde as placas colidem uma contra a outra. A gente tem o movimento divergentes, onde as placas se afastam uma da outra. E também nós temos o movimento transformantes, onde as placas se atritam, passando um ao lado da outra. Observem aqui, essa imagem, tá? Nós estamos vendo aí as cordilheiras dos Andes, a placa de Nazca, que fica justamente, nós estamos falando de placa tectônica, que fica sobre o manto, aonde eu falei, ó, o manto superior, lá dentro nós temos o núcleo, e o núcleo faz com que esse movimento que fica justamente feito pelo núcleo, essa placa aconteça justamente o quê? Uma composição ou justamente uma fragmentação. Então, isso é chamado justamente os movimentos, as falhas transformantes. Continuando no livro de vocês, a gente vai justamente, só um instante, nós vamos encerrar aqui com mais um videozinho para vocês, para a gente concluir essa parte do nosso capítulo.
Agora é com vocês, tá? O que eu tenho para passar para vocês essa semana? Para vocês assistirem, alguns já assistiram, outros assistem novamente, outros vão assistir. Uma viagem ao centro da Terra, aonde justamente está aqui, eu coloquei aqui para vocês a sinopse, tá? E passei aqui uma pequena atividadezinha de compreensão do filme. Do que trata o filme, escrevo o que mais lhe chamou a atenção no filme, o que o cientista queria buscar no centro da Terra, como é o centro da Terra de acordo com o filme, indique as camadas da Terra e suas respectivas características. Ah, também tem aqui o nosso terceiro módulo, tá? Que foi passado para vocês, unidade 3, relevo, aonde aí vocês vão fazer todas as questõezinhas e vão responder direitinho no caderninho de vocês aí, tá? Bem, deixa eu só fazer mais um convite para vocês. Nós temos aí agora um novo horário para a gente fazer as nossas lives, que é justamente uma aula para tirar dúvidas, tá? Então, o nosso horário, se eu não me engano, está marcado para sexta-feira. Então, não perca esse horário, me acompanha. A gente vai fazer uma aula pelo Zoom, uma aula agendada. Eu vou mandar o link para vocês. Vocês vão entrar nesse link e a gente vai participar de uma grande reunião de tira dúvidas, para fazer perguntas. Anotem as perguntas para que vocês não precisem esquecer. Tudo que vocês queiram perguntar sobre a aula, a tia Carla vai tirar dúvida com vocês. Um beijão e até a próxima semana, se Deus quiser.